Isso posicionada a nossa querida companheira jornalista, a Ana Paula Henkel, que está diretamente Ana da Paula Califa. Henkel. Você sabe que eu estive conversando com uma pessoa muito influente no esporte. Ana Paula Henkel foi uma das que mais lutaram pelo esporte e diz que era chata pra caramba, porque exigia as coisas e era uma líder. Fã pra caramba. Aí que você... Não pode deixar as cubanas gostarem do jogo, Ana. Pra cima dela. Você teve muita discussão quando você estava no esporte, Ana Paula, do esquema todo? Oi, meninos, muito bom estar aqui com vocês. Tinha não diria brigas, né, mas as batalhas internas com... não apenas com técnicos, mas também com diretores, com o próprio presidente da CBV, com vários presidentes de clube. Nós entrávamos ali em reuniões e às vezes ficávamos horas em reuniões decidindo ali no contrato o que seria bom para os atletas, né? Muitos diretores tentavam tirar proveito das situações de que alguns atletas precisavam daquele dinheiro, precisavam de alguma premiação e abusavam, né? Então você vai fazer isso dentro do contrato, assim, de exposição de imagem e tal. E a gente ficava ali brigando, né? Até uma greve. Uma vez, Emílio, nós fizemos em Berlim, porque as americanas tinham um contrato diferente do resto de todos os jogadores do mundo. Era uma etapa do Mundial de Vôlei de Praia em Berlim, uma etapa importante, era um grande slam. E a FIVB, a Federação Internacional de Vôlei, resolveu dar um contrato mais leniente, com mais liberdade de imagem, de jogos, para as americanas, enquanto o resto do mundo tinha que cumprir um contrato muito rigoroso com a Federação Internacional de Vôlei. E nós fizemos uma greve, nós paramos o torneio por 2 dias, era um torneio grande. O presidente da Federação Internacional teve que voar da Suíça até a Alemanha, encontrou com a gente, fez várias reuniões e no final todo mundo ficou com o mesmo contrato das americanas. Tem que brigar. Tá vendo só? É isso aí. Isso a gente vê muito, inclusive o caso recente. Pois não, você tem... Eu ia falar sobre esporte. Então, eu queria falar, porque agora nos Estados Unidos ficou parelho, né? Foi só no futebol que as mulheres e os homens, né? Parece que a premiação vai ser a mesma. Ou seja, os homens pegaram carona nas mulheres no futebol feminino, né? Aí nos Estados Unidos. O futebol feminino aqui nos Estados Unidos, ele faz muito mais sucesso do que o futebol masculino. E a gente sempre tem essas discussões, né? Eu estava vendo vocês falando aí do Gustavo Lima, de cantora da Anitta, disso, daquilo. As pessoas são pagas dentro do mercado pelo valor que elas geram naquele mercado, né? Muita gente no Brasil fala, mas a Marta não ganha a mesma coisa que o Neymar. Bom, mas o que o Neymar traz para o mercado no futebol brasileiro é infinitamente, sei lá quantas vezes maior esse valor do que a Marta. Já aqui nos Estados Unidos, o futebol feminino tem muito mais valor do que o futebol masculino, né? Vocês estavam falando também da Gisele Bündchen, né? A Gisele Bündchen, Gisele Bündchen, né? Como as pessoas queiram falar, ela agrega muito mais valor do que um modelo mais famoso masculino. O vôlei de praia feminino e masculino, dependendo do país, dependendo da etapa, o feminino ele gera muito mais renda, ele vende ingressos de uma maneira muito mais rápida, a premiação é maior, e em outros locais o masculino é assim. Então, de acordo, o produto ele acompanha a geração de valor, né, de recursos, dependendo do mercado. Não dá para a gente falar mulheres têm que ganhar igual aos homens ou os homens iguais às mulheres, independentemente de onde quer que aquele produto esteja. Isso é irreal. Outra pauta que eu já vi você abordar é no gênero do esporte, né? Nos Estados Unidos isso acontece muito, né? Quando um rapaz se torna uma moça e vai competir. Como é que tá isso nos Estados Unidos? Porque sempre gera uma polêmica, Ana. Sempre gera uma polêmica dizer que a grama é verde e o céu é azul, né? Ultimamente. Homens biológicos que foram aí formados com todas as benesses da testosterona, pulmões maiores, coração maior, capacidade aeróbica maior,
a oxigenação sanguínea diferente, centro de gravidade, densidade óssea, enfim, toda a fisiologia aí humana e do esporte muito diferente, né? A identidade biológica do homem e da mulher é muito diferente e desde o início, desde a gestação, né, daquele bebê no ventre de suas mães. E aí, com os 30 anos, o homem decide que quer ter uma identidade social diferente daquela, né, do sexo biológico masculino e acha que aquela decisão de mudar para o gênero feminino, isso traz direitos que não existem, porque no esporte o único pilar possível é da identidade biológica, né? Mas aqui nos Estados Unidos, vários estados agora já passaram legislações que protegem as meninas, principalmente nas escolas, né, e nas universidades, de ter aí homens biológicos competindo com mulheres. Agora, ontem saiu uma pesquisa que vai ser publicada numa dessas revistas aí de medicina de renome, que vejam você, que a Lia Thomas, a nadadora, que era nadador, né, até pouco tempo, que agora conquistou o título universitário dos Estados Unidos, isso com, né, às vezes 2, 3 piscinas na frente das outras meninas, que, nossa, que mesmo suprimindo a testosterona durante um ano, que a Lia Thomas tem vantagem sobre as meninas. Basta olhar a foto da Lia Thomas, a foto de qualquer menina, a disparidade é muito grande. Esse assunto não é sobre inclusão e bondade e tolerância, é sobre exclusão de mulheres de seus espaços no esporte feminino, onde o único pilar é o sexo biológico. E o esporte é o biotipo, né? É Sim. O que determina o carro. Olha o tamanho da mão da Ana Paula, você quer ver? Ó? Ana Paula, você pode mostrar a sua mão, por favor? Olha o tamanho. Dedão. A cortada. Você acha que da marretada. Olha o tamanho da marretada. É o biotipo que ela tem. E normalmente eu acredito que essas meninas que tem aquelas costas, são nadadoras, né? Deve ter uma composição do corpo, ela é mais apropriada para determinado esporte. Sim, mas agora você vai comparar isso com homens. Mas tem uma vantagem que nós temos agora na aposentadoria. Qual seria? Se você, meu querido rapaz, quiser dar um tomezinho na lei, porque lei é para todos. Sim, você vai lá, troca o seu nome e fala, me vejo como mulher. Samiadana. Você vai lá e troca o seu nome e você se aposenta 5 anos antes do que as mulheres. Então fica aí a dica para você, malandrinho. Dilemas do futuro. Ah, claro. É isso. Superman gosta. Posso puxar uma pauta aqui? Pois não. Eu estava conversando com o meu querido Emilinho aqui nos bastidores, Ana, uma pauta cultural, né? Eu queria saber, você que está aí nos Estados Unidos, como é que está a questão da Disney? A questão da Disney com todo esse fenômeno aí da lacração e tudo, porque eu estava vendo algumas notícias, parece que é o pior ano da história da Netflix, parece que teve um facão na ala ideológica de demitir a turma da Netflix. Como é que está essa discussão aí nos Estados Unidos da questão da Disney, da isenção fiscal e de toda essa questão da ideologia indo para as obras do cinema e séries? Olha, eu acho que num país onde a liberdade de expressão, como os Estados Unidos, é protegida de uma maneira vasta, né, na primeira emenda da Constituição americana, você pode falar, obviamente, o que você quiser, mas você tem que aguentar as consequências depois, né? E a Disney tentou entrar aí nesse caminho dessa lacração, de pagar tantos pedágios ideológicos sem sentido, porque, como o Emílio diz, né, o afegão médio, o americano que tem boleto para pagar, ele não quer saber de política identitária, de separação, política segregacionista, que muitas dessas empresas agora elas entraram na onda do woke, né, do politicamente correto com anabolizantes. Isso tudo tem um preço. Isso foi visto, por exemplo, quando alguns jogadores da NFL, da Liga de Futebol Americano, começaram a ajoelhar durante o hino. Vocês lembram? Sim. Essa papagaiada vai dar toda, desrespeito, ajoelhar e desrespeitar a bandeira. E muitas pessoas, a grande maioria dos fãs de futebol americano, democratas ou republicanos, completamente aí independente da política, eles disseram, peraí, a gente quer ver futebol, a gente não quer ver lacração, a gente não quer ver pagamento de pedágio ideológico.
e começaram a queimar suas camisas do próprio time que eles torciam, né? Isso tudo viralizou, se não me engano, 2017, 2018. E depois daquele ano, os 2 anos após essa história toda aí de ajoelhar e desrespeitar os policiais, os veteranos, porque a bandeira americana e o hino americano, eles estão muito atrelados aos veteranos, né? As pessoas que morreram em guerras, aos soldados, às forças armadas, e isso causou uma comoção muito grande. Foram os piores, os 2 anos que os jogadores, alguns jogadores fizeram isso, foram os 2 anos de pior índice da NFL, da história do futebol americano. O futebol americano, que é o esporte número 1 nos Estados Unidos. E aí eles, depois de 2 anos aí pagando o preço literalmente, né, com as rendas aí no chão, as pessoas cancelando assinaturas do prime time, né, para assistir os jogos, eles pararam com isso, eles disseram que não podia ajoelhar, se você quisesse, você poderia não ir ao campo, você poderia ficar no locker room, né, no vestiário, mas se você fosse ao campo, você então teria que ficar ali standing up, né, de pé para a bandeira. A mesma coisa aconteceu com a NBA, agora com a Netflix também, a Netflix que teve um movimento aí do politicamente correto forte, as assinaturas caíram também e agora, há pouco mais de 2 semanas, eles falaram, olha, se você não está satisfeito com alguns conteúdos, é uma plataforma que vai respeitar a liberdade de expressão, se você não está satisfeito, você pode sair, a porta é a serventia da casa. Ô, Ana, como que tá aí nos Estados Unidos a questão que gerou muita polêmica aqui no Brasil, que é a questão da Barbie, né, que inspirada naquela atriz do Orange is the New Black, né, Laverne Cox, e aqui ficou conhecida como a Barbie trans, simplesmente. Como que tá a repercussão aí? A galera tá protestando contra, e eu queria saber também a sua opinião, porque muita gente fala sobre proibições de coisas, que a gente é muito contra coisas proibir, ter o mercado aberto assim, só que tem aquela questão que a galera fala, protejam nossas crianças, né, sendo que quem compra é o pai, é só não comprar. Mas eu queria saber a sua opinião e como que tá essa repercussão aí nos Estados Unidos. A repercussão é que a boneca é o que você disse, é liberdade de expressão. Você pode falar o que você quiser, sim, você pode colocar o produto que você quiser para vender, mas você não pode escolher as consequências do que você fala e escolher as consequências de um produto ruim ou um produto... Você não pode dizer que existe preconceito porque a boneca encalhou nas prateleiras. Ora, sim, os pais têm a liberdade de comprar ou não. Exato. Né? E aí, nesse sentido, o americano, ele fala, ok, você pode colocar a boneca trans ou a boneca metade unicórnio e metade um elefante. Não, mas não tem pode problema. Não pode ter pinto. Mas não pode obrigar as pessoas o pinto não tem os bonecos. Nunca teve. Porra, boneco não pode ter sexo, porra. O Falcon não tinha pinto. Nem as bonecas também é tudo liso, assim. Exato. Uma coisa mas não vai ter. Não vem não. Não vamos aceitar. Mas agora a Barbie não. A Barbie pode não. Homem pode se vestir de mulher, falar que é mulher. Beleza. Sim. Agora, o boneco... Mexer na Barbie, aí eu acho que essa já mexeu sacanagem no com quem? Com o Falcon. Essa sacanagem que não tinha. O Falcon era... Mas não vai ter, o Falcon... Forte pra caramba. Grandão. O Falcon andava armado. Você tirava a roupa do Falcon, não tinha nada. Agora... aí não. Eu tenho uma dúvida pra Ana Paula, mas você não acha? Não, agora eu pensei numa coisa aqui quando a gente tava conversando. Você não acha que as histórias, quando o cara ele força alguma coisa, sei lá, pode ser uma história forçada, ela não vira história. Perfeito. Não vira. Ela não funciona. Sim. O filme que ele é forçado, ou panfletário, ou seja lá o que vocês quiserem chamar, ele não vira história. Porque a gente gosta, as histórias, elas são maiores, sim, do que essas pautas. Elas transcendem. Sim. A história, exatamente. A história ela é muito maior do que qualquer coisa isso que a gente está discutindo de Barbie, trans e não sei o quê. Eu acho que isso não pega. Não vai ficar. Não vai ficar para sempre. Isso dura. Mas o problema, Emílio, que eu vejo o problema assim, eu acho que existem pautas muito importantes e especiais para a comunidade trans, para a comunidade LGBT. O problema é que quando você começa você força demais absolutamente
toda essa política identitária e panfletária, onde não é necessário, você acaba dando uma caricatura prejudicial às pautas corretas dessas pessoas. Sim, sim. Se você começa a colocar de uma maneira leviana, tudo é trans, tudo é homossexual, tudo é todes, você acaba colocando essa comunidade dentro de uma bolha caricata que não é justa para essa comunidade. Essas pessoas têm pautas importantes como adoção de filhos, como casamento, como preconceito. E se você coloca tudo dentro dessa bolha panfletária, vira caricatura. Não é bom pra ele. Exatamente. Tem até o Rick Gervais, agora ele fez um especial dele falando sobre todas essas histórias. Porque avança um ponto que vira caricatura. E o que é importante é deixado de lado. É deixado de lado, entendeu?